você é uma psicóloga clínica e a sua abordagem é a... Terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Exatamente. E é uma das áreas que mais tem crescido, né, ultimamente, é a área clínica. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você em relação a ela. Antes de tudo, eu quero começar o porquê a psicologia. Por que você escolheu a psicologia e o que mais te influenciou a seguir nessa área clínica? Vamos lá. Ela nunca foi um sonho para mim, cursar psicologia, nunca esteve na minha realidade, nos meus sonhos, nunca pensei, nunca imaginei fazer psicologia. Ela veio muito assim, de algo, se é que eu posso chamar de... Aconteceu, foi um start. Eu tinha que fazer vestibular e eu pensei, poxa, uma pessoa da classe que nós temos, porque pobre não faz faculdade, né? Isso era o que, na minha época, eu tenho 31 anos, na minha época, 15, 16 anos atrás, pobre não fazia faculdade. Então, o que tinha para nós era pedagogia. E aí eu me lembro de estar fazendo a inscrição para o vestibular da UFG, e aí abaixo de pedagogia tinha psicologia. E aí eu estava na sala da minha casa, o computador que nós tínhamos, e aí meu pai deitado assistindo, eu falei, nossa, estou fazendo aqui, tarará. Aí meu pai, o que você vai cursar, né? O que você vai fazer vestibular? Para que você vai fazer? Eu, pai, vou fazer para pedagogia. Ele, não, pedagogia não, porque pedagogia não dá dinheiro. O que mais tem aí? E aí abaixo tinha psicologia. Isso, tenta. Mas eu não sabia nada. O que eu sabia de psicologia era um psicólogo que meu pai seguia de muitos anos, era um psicólogo que era pastor, e meu pai tinha uma grande admiração por ele. E com base nisso, falei, sei lá, vai que. Foi bem assim, não estou sendo exagerada, não. Cliquei em psicologia e aquilo virou um start na minha mente. Não passei na prova da UFG, mas depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ficou no meu coração aquilo, vou fazer psicologia, sem saber nada. E fui para a faculdade, e fui realmente, assim, aos 18 anos, sem norte. Eu entrei numa turma muito mais velha do que eu. Algumas colegas de sala já eram formadas, estavam na sua terceira pós-graduação, algumas eram formadas, trabalhavam por anos naquela área, e agora iam realizar o sonho que era fazer psicologia. Algumas eram terapeutas, iam. Então, assim, eu estava muito crua na faculdade, mas eu tive a graça de Deus de entrar numa sala com pessoas que conheciam muito da área. Então, isso me fez me apaixonar, e foi ali no primeiro período que eu entendi que não foi aleatório, eu fiz a melhor escolha da minha vida. É isso, tá? E mais do que isso, é um ponto que não entra aqui na nossa entrevista. É muito particular, eu me sinto dirigida por Deus para essa profissão, para além de tudo. Eu já tive a oportunidade de te ver pregar, e um mito ou até uma verdade que a gente ouve muito sobre psicologia, ou sobre faculdade, universidade em geral, é que quanto mais a gente sabe, menos a gente crê, né, em Deus. E pelo muitíssimo contrário aconteceu com você. Eu ouvi em uma das suas pregações que o entender sobre psicologia te fez aproximar mais de Deus, porque você pensou, como, se não por Deus, né? Exatamente. E eu digo isso com muita verdade no meu coração. Na época que eu estava cursando, eu ouvi de muitos amigos que eram da igreja que eu ia desviar, que eu ia sair da igreja, como fulano tinha feito, Beltrano, esse clano. Mas aquilo não fazia sentido na minha cabeça, porque quanto mais eu ia para a faculdade, quanto mais eu estudava sobre os filósofos, quanto mais eu entendia do corpo humano, mais eu ia entendendo a grandiosidade do poder de Deus, do amor de Deus. Eu vi a Deus nos meus alunos, nos meus colegas de sala. Enfim, eu vi Deus em toda a formação, em toda a minha formação. Eu tenho história para contar de tudo. No primeiro período, a minha colação de grau, eu posso afirmar que não, você não vai deixar as suas crenças. A gente está falando aqui do evangélico, né? Do cristão. Você não vai deixar de ser cristão se fizer faculdade. Assim como uma pessoa de uma outra religião não vai deixar a religião dela por causa da psicologia. Ela não tem esse poder. O estudo não tem esse poder. Ele pode agregar, mas ele não deixa a gente alienado. E foi exatamente assim que eu me senti. Eu estava muito bem enraizada, então eu acredito assim. Você não vai se afastar das suas crenças, dos seus valores, se eles realmente forem crenças e valores alicerçados dentro de você. E uma outra pergunta, Fiamma, que eu gostaria de te fazer é quais foram os desafios no início da sua carreira clínica? Porque todo início de carreira tem desafios, né? Ainda mais você ali, recém-formada, que começou a atuar na área clínica, o que você achou? Olha, o meu maior desafio foi a pandemia. Eu me formei no dia 17, eu não vou me lembrar o ano, porque eu não sou boa com datas, mas eu me formei dia 17 de fevereiro. Em março, nós entramos de quarentena no Brasil. Então, não tinha trabalho. Essa é a verdade. Eu peguei o meu diploma, coloquei debaixo do meu braço e virei uma desempregada que não sabia se ia estar viva para sair de casa, porque nós estávamos trancados. E assim, meu plano não era clinicar, não era estar numa clínica. Nunca foi o meu plano, na verdade. Eu queria fazer dinheiro.
E a gente, hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso. Sei que a clínica dá dinheiro, mas quando eu saí da faculdade, os professores não me disseram, olha, você tem que fazer isso, aquilo, não. Só disseram o seguinte, daqui 10 anos você vai começar a colher os frutos do seu trabalho se você seguir estudando pra caramba. Foi isso que eu ouvi. Então, o que eu entendi, qual é a área que dá dinheiro? É o psicólogo no RH. Então, eu vou pro RH, ponto. A faculdade é muito cara, eu preciso pagar isso aqui, eu preciso... Enfim, é isso. Então, esse era o meu plano. Quando saí da faculdade, que nós caímos na pandemia, eu não podia fazer um concurso, eu não podia... Meus amigos mandavam vagas de emprego. Eu falei, gente, essa empresa fechou, vocês não estão sabendo? Gente, aqui, ó, gente, não tem como trabalhar não, os ônibus. E aí eu fui falando pro pessoal, e eu entrei numa ansiedade muito grande, porque foi muito dinheiro investido, e eu não sabia mais agora o que nós íamos fazer. E foi aí que começou um boom, um movimento muito grande de psicólogos nas redes sociais. Já havia, mas na época da pandemia isso assim explodiu. Por quê? As pessoas estavam adoecendo por vários motivos. E a busca pelo psicólogo cresceu muito. Foi aí que eu comecei a estudar sobre marketing digital e com a ajuda de muitos colegas, eu abri um consultório muito simples e comecei a atender. No início eu te perguntei qual era a sua abordagem. Você falou que era TCC, né? Exato. Eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Okay. Você considera essa abordagem eficiente nos seus atendimentos? Desculpa, não entendi. Você considera essa abordagem eficiente nos seus atendimentos? Muitíssimo, muitíssimo. Porque a TCC, ela me dá um norte de uma sessão de terapia. Ela me ensina como começar e como terminar uma sessão. Ela me ensina a dividir essa sessão, esse trabalho terapêutico com o meu paciente. Ela me ensina como explicar para ele, se ele tem algum diagnóstico, como é que eu faço isso. Então, assim, eu amo a TCC por várias razões. E uma delas é a simplicidade com que ela me explica como que eu trabalho, como que eu atendo. Isso para mim faz muito sentido. Tanto o modo como ela enxerga o homem, que para mim é crucial, e também no modo como eu vou manejando os atendimentos. Ela me dá essa clareza. Então, a gente não fica assim, vai lá e fica escutando, e na hora que você sentir uma coisa... Não, você sabe o que você está escutando, você sabe o que você quer do cliente, você entende como ouvi-lo, o modo como fazer as perguntas. Existem várias estratégias, várias ferramentas. Então, a TCC, ela dá esse chão para a gente pisar. Então, ajuda demais, demais, demais no nosso processo terapêutico. Você cogitou outra área de atuação antes da clínica? Como eu disse anteriormente, sim, porque eu não tinha pretensão alguma de fazer clínica, porque na faculdade, o que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu o seguinte, de modo muito... Olha, ninguém falou isso pra mim. A gente sabe quando as pessoas falam e você chega a conclusões com base no que elas falam, tipo assim, é indireta? Ninguém disse, ó, é assim, ninguém trouxe esse determinismo, mas de modo geral, o que a gente escutou foi que só pessoas bem-sucedidas iam pra clínica. Porque ela teria dinheiro para montar seu consultório, ela teria dinheiro para divulgar os seus serviços, ela teria contatos com outros profissionais, psiquiatras, médicos e outros psicólogos para repassar clientes. Quem tem essas amizades? Pessoas da alta. Então foi isso que eu ouvi durante os anos da faculdade. Então eu entendi que a clínica para mim não era um lugar, porque eu não tinha contatos bons assim, eu não tinha dinheiro para montar um consultório e deixar ele vazio por 6 meses, um ano e meio, até que as pessoas comecem a descobrir que a firma existe, que ela atende. Então não tinha como esse giro acontecer. Isso foi o que eu fui deduzindo com base no que eu fui ouvindo dos colegas profissionais que iam até a nossa faculdade trazer palestras e dos próprios professores que iam falando da jornada deles. Para mim, o que fazia mais sentido dentro da minha realidade era o RH, era uma empresa. Entendi. É muito importante a gente ir construindo as concepções a partir das nossas experiências, né? Por mais que a gente ouça dos outros, a gente acaba criando um certo preconceito e uma barreira em relação às outras coisas que podem nos proporcionar grandes oportunidades, igual essa área clínica. Se você tivesse se baseado unicamente na opinião dos outros, você não teria abrido seu próprio negócio, né? Por exemplo. Por mais que você tenha passado dificuldades e tal, é muito importante a gente seguir pelas nossas próprias experiências, eu acredito nisso. Você se considera realizada tendo seguido essa profissão? E o que você considera mais desafiador e difícil no trabalho clínico? Sim, eu me considero muito realizada na minha profissão. Gosto muito da minha abordagem. Ela faz muito sentido com os meus valores. Não é só apenas na clínica. A TCC me trouxe esse brilho no olho. Então, ser uma psicóloga que atende como terapeuta da TCC faz toda a diferença para que eu me sinta realizada no meu trabalho. Porque eu sinto que eu encontrei um lugar que eu me encaixei. Né? Então, ver os meus pacientes recebendo alta é muito prazeroso. Vê-las, que eu atendo mulheres, né? Ver as meninas recebendo alta, elas mudando, clínica, é lindo demais. E a TCC me permitiu isso. Então, sim, eu me sinto muito realizada na minha profissão.
Bom, sobre desafios na clínica. Eu já passei por muitos desafios na clínica, confesso. Mas tenho 2 desafios que para mim foram muito, muito cruciais. O primeiro desafio, eu vou dizer como mulher, atender homens, foi um desafio. Sério? Eu ouço muito dizer sobre isso. Foi um desafio muito grande. Eu quase não falo sobre isso, mas foi um desafio e por isso eu fui nichando para atender mulheres. Ótimo, me lembrei do segundo ponto, eu vou falar disso. O primeiro foi atender homens. Por quê? Porque eu não sou linda. Eu tenho consciência que sou bonita, mas eu não sou, assim, de uma beleza estonteante. Porém, os homens que chegam à clínica, diferente das mulheres, eles chegam muito arrebentados. As mulheres, a gente conversa umas com as outras, a gente faz fofoca, a gente faz compras, a gente faz as unhas e tá lá na manicure falando da nossa vida, a gente libera isso. Então, mesmo que você chegue na terapia muito desgastada da vida, é diferente o jeito que você chega na terapia. As mulheres chegam diferentes. Os homens não falam com ninguém. Existe um tabu muito grande de homens doentes, homens frágeis, homens, sabe? Então, homem raiz, Nutella. Então, enfim, os homens quando chegam na clínica da minha experiência, eles chegam arrebentados. E aí tem diante de você uma profissional, uma mulher, que ouve você, que entende você, que se coloca no seu lugar. Você se apaixona. E foi isso que aconteceu. Todos os homens que eu atendi se apaixonaram, começaram a me mandar mensagens. Dei um ponto final e passei para um outro amigo, um homem, para que ele atendesse. Não sei se continuei em atendimento, não busquei informação, porque depois a minha vida virou uma loucura, muitos atendimentos, então eu acabei me esquecendo desse paciente, mas entreguei nas mãos de um bom profissional. O segundo desafio foi atender adolescentes. Eu gosto muito de adolescentes. Não tenho problema algum com adolescentes, com crianças, enfim, não tem. Mas eu comecei a atender adolescentes e eu percebi uma barreira muito grande com as mães, com os pais. Por quê? Os casos que eu atendi, não todos, mas uma grande parte dos casos que eu atendi, o problema, eu precisava da ajuda dos pais. Os pais tinham eles precisavam colaborar com a terapia, mas eles não queriam colaborar com a terapia. Eles queriam assim, olha, nós estamos pagando, você resolve. Meu e eu Deus. tentei conversar, chamei, olha, preciso de vocês, me ajudem com isso, com aquele cara. Talvez hoje, um tempo depois, um pouco mais experiente, eu conseguiria manejar essa situação de uma outra forma, talvez, eu penso, mas o meu melhor eu dei naquela época para poder ajudar o paciente, mas os pais não queriam colaborar, e isso foi muito prejudicial, porque tinha alguma coisa ali da relação dela, que era a mocinha que eu atendia, com os pais. Então, essa barreira, né, eles não quererem entrar no processo, isso atrapalhou demais, e por essa razão eu fui me afastando dos atendimentos de adolescentes. Agora, uma última pergunta, mas também não menos importante. O professor vem sempre abordando na sala com a gente a questão do profissional psicólogo para um futuro que ainda não existe. E eu queria saber de você, que formas, como você acha que nós podemos formar profissionais psicólogos para um futuro que ainda não existe? Para necessidades que ainda não existem? Me pegou bastante isso de um futuro que ainda não existe. Achei muito interessante a pergunta. De modo geral, eu penso que é muito importante nós estarmos abertos, em constante estudo e amadurecimento de nós mesmos. Eu ouvi isso no início da minha carreira e isso fez muito sentido para mim. Hoje eu compreendo. Você não pode ensinar algo que você não viu. Fiamma, mas então eu não posso atender uma paciente que sofre com abuso de drogas porque eu não tenho abuso de drogas. Não estou falando disso. Eu quero dizer que muitas coisas que a gente quer ensinar e a gente não vive, fica hipócrita, sabe? Fica hipócrita. É um discurso que não faz sentido. Tá ensinando a pessoa a ter uma vida leve, mas a tua vida é super pesada. Então, isso para mim fez muito sentido. Melhora a tua vida. Usa o que você sabe para melhorar a tua vida, para que você esteja bem. Porque isso vai te ajudar a seguir estudando, a seguir ajudando, a seguir sendo um referencial para muitas pessoas. E quando as demandas chegarem, as demandas que a gente não sabe quais são, desse mundo que não existe, quando essas demandas chegarem, você vai estar saudável, você vai estar com a mente aberta, você vai estar pronta para olhar e pensar, ok, a gente venceu a pandemia, a gente vai dar um jeito de lidar com isso aqui. Entende? Então, há um tempo atrás, esse mundo de psicólogo na rede social, atendimento, como nós estamos tendo, por exemplo, essa entrevista aqui, isso não era uma realidade muito palpável. Era algo muito distante. E nós já estamos nessa realidade e ela está sendo muito boa. Então, eu acho que essa constante evolução, esse cuidado comigo e essa constante evolução e amadurecimento em estudo como pessoa, isso vai nos ajudar a estar prontos para quando esse não sei o que vai acontecer, a gente vai olhar e a gente não vai se desesperar. A gente não vai se descabelar. A gente vai olhar e vai pensar, ok, uma nova realidade, mas eu tô saudável, dá tempo de estudar? Deixa eu ouvir, sabe? Então, cuidar da gente e seguir estudando com a mente aberta, eu acho que esse é o melhor caminho. Muito importante. Eu achei gostei dessa resposta. Cuidar da gente. Verdade. Essa entrevista foi muito enriquecedora para mim, porque abriu alguns parâmetros em relação a
essa questão do preconceito contra o atendimento a adolescentes e crianças, de que o problema são os pais, mas é que eu posso experimentar e aprender de mim mesma. E também eu gostei muito dessa sua última resposta, porque realmente é aquilo, né? De quando a gente se cuida, a gente está pronto e preparado para resolver, ajudar a resolver os conflitos do outro. Eu acho isso muito importante também. Então, Fiamma, é isso. Eu agradeço de coração que você tenha participado, tenha se disposto a participar. Eu quero agradecer. Para mim foi um prazer. Sempre que um universitário me procura, eu me sinto assim tão chique. Eu fico muito feliz. Na época da faculdade, a gente teve muitas dificuldades para encontrar profissionais disponíveis. E eu me lembro disso. Eu não me esqueci. Eu aprendi desde muito cedo que eu não devia me esquecer de onde eu saí. Eu não tenho que me esquecer da minha história. E isso não vai me impedir de avançar. Para mim é uma honra ter sido lembrada, ter sido convidada. Peço desculpas se talvez não respondi como você queria. Como eu disse, eu não estou nos meus melhores dias a nível de saúde, mas dei o meu melhor aqui, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade de poder te entrevistar aqui, é uma honra. E eu agradeço, né, porque foi assim, muito de supetão e graças a Deus você abriu um espaço na sua agenda. Mas muito obrigada pela oportunidade. E vamos começar com as perguntas. Vai ser bem rápido e nada tão difícil. Eu gostaria de saber por que você escolheu a psicologia e por que a área clínica? Bem, porque eu já trabalhava com pessoas, né? Já era assim o meu meio. Eu já tinha o meu meio já de convivência, por eu ser evangélica, né? Há muitos anos e sempre estar trabalhando com pessoas, com crianças de todas as idades. Então, assim, fluiu, eu pensei, vou juntar o útil ao agradável, né? Então, foi assim, a psicologia, eu já trabalhava com pessoas, né? Então eu fiz a psicologia para acoplar, para ter essa mais qualidade, né, no aprendizado, esse conhecimento a mais. Na verdade, a gente passa a ter um autoconhecimento melhor do ser humano, né, do indivíduo em si, das limitações, das fragilidades. E a gente entende melhor as fragilidades cognitivas, psicológicas das pessoas, emocionais. Então tudo isso aí soma. Quais os desafios você enfrentou no início da sua atuação, no fim ali da sua faculdade? Eu sei um pouco da sua história, de como foi a formação em si, né? Eu gostaria de saber como foi ao término dela, o início da atuação. Bem, primeiro eu só tive a vontade de ir, né? Não tinha o financeiro. Né? Aí eu entrei na faculdade e nos 6 primeiros meses eu não tinha como pagar. Nossa, foi pela fé, literalmente, então. Porque na minha época, quando eu entrei, a UVG, ainda a bolsa da UVG na época, ela caiu só no segundo semestre. Então eu tinha dado entrada no primeiro semestre, ela ia cair depois de agosto, né? Então assim, eu não tinha, era casada, já tinha 2 crianças, né? Tudo assim mais difícil. Foi o processo, né? Se fosse pra fazer, eu faria de novo. Valeu a pena, né? O estudo, ele abre muito a mente da gente. E depois disso, foi tão bom que eu já fiz mais umas 3 especializações, né? Nossa, que rápida. Faz 5 anos que você terminou, né? Não, tem 3 anos. 3 anos só? 3 anos. Eu terminei neuro, né? Eu fiz primeiro neuropsicologia. Neuropsicologia. Que eu atuo, né? Atendimento terapêutico também, que eu atuo. Só pela psicologia organizacional, que eu atuo. E fiz também, terminei psicologia do trânsito, igual estou terminando a avaliação psicológica para liberação de armas de porte. Nossa, da Polícia Federal. Que legal. Tudo pode. Agora, quais experiências anteriores contribuíram para a profissional que você é? Necessidade do ambiente que eu vivia. Necessidade. Porque a gente que é líder, né, religioso, você trabalha com pessoas diretamente. E muitas das vezes você sofre muito. Com certeza. Né? Você traz muitos problemas para você, você cansa, você se esgota. Então, assim, eu fui por necessidade do ambiente. Né? Igual eu falei para você no início. Aí depois você passa a entender melhor. Porque o problema não é você. Não é com você. Importante. E qual é a sua abordagem? A minha TCC. Ah, TCC. É a Terapia Cognitivo Comportamental. Entendi. Qual conselho você daria para estudantes de psicologia que desejam seguir nessa mesma área, a clínica? Primeiro, é importante você saber o que você quer, a área que você quer seguir. É importante. Se direciona no que você quer,
né? Em que você mais se adequa, se você gosta mesmo da clínica, né? Porque, gente, tem a área educacional, trânsito, clínica, RH, hospitalar, é muito amplo. Neuropsicologia. Né? Você não considerou nenhuma antes da clínica? A neuropsicologia, assim, encaixou muito comigo. Porque a neuropsicologia, ela é um atendimento mais rotativo. Eu fico 2 meses no máximo. Eu faço os atendimentos na clínica e depois eu vou, por exemplo, visito a escola, faço uma visita escolar. Eu não fico só na clínica. Legal. E eu não trato a causa, o laudo. Eu só entrego o laudo e encaminho para os profissionais. Ah, entendi. Você só dá o nome à doença e hipótese e diagnóstico. Então você não é que trata deles, você é que diagnostica. Só diagnostico. Ah, entendi. Eu investigo. Entendi. Investigo a vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. Ah, de todas as faixas Eu etárias? trabalho em todas as áreas. Homem e mulher? Homem e mulher. Entendi. Você demora a dar o diagnóstico? Quanto tempo, mais ou menos? Você fica trabalhando com a pessoa até descobrir o que ela tem? Mas assim, a gente tem um limite de tempo também, né? Eu faço assim mais ou menos uns 10 atendimentos de sessão. Né? É claro que tem pessoas, quando é adulto, por exemplo, que eles... Porque o adulto ele fala logo, que ele sente, que ele pensa mais direto, né? Vai menos. Mas o maior trabalho da avaliação é você corrigir, você interpretar a visão, a observação clínica, que é muito séria. Entendi. E o que demora mais é o laudo. E essa observação clínica sua, ela é absoluta quando passa para outros profissionais? Você já encaminha, ela não passa por outro profissional para ver se de fato é aquilo ali? Não. Não passa por outro? Não, aí fecha. Por exemplo, a pessoa procura o psiquiatra. O psiquiatra não faz avaliação neuropsicológica. Aí eles encaminham para mim. Eles não podem fechar que aquela pessoa tem autismo, TDAH ou transtorno de tique, ou transtorno motor. Né? Separado. Você faz uma coisa, eles fazem outra. Isso. Então a terapia não é essa parte. Não. Abri minha mente aqui agora. Não é minha parte, eu não faço terapia. É claro que nos atendimentos, na hora de aplicar os testes... Você tem que fazer perguntas. Tem aquela terapia envolvida. Só que não é nada tão... que seja para tratar. Não. É para patologizar. Na verdade, eu vou lá para trazer à tona a causa. Entendi. Por exemplo, a criança, eu vejo que os pais não estão falando muita verdade, eu vejo que está um pouquinho assim... Divergência. Eu visito a casa da criança, vejo como que é a rotina da criança em casa. Você acompanha, assim? Acompanho, investigo. E quando é adulto, você investiga no adulto não precisa. Porque ele é mais direto, né? Porque o adulto ele já é consciente. Ah, entendi. Entendeu? Aí você vai na escola. A criança até assim... até 17 anos eu vou na escola. Acima de 18 eu não preciso, porque é gente maior. Então tem que ir lá na escola. Aí eu converso com os professores. Aí anoto. A mãe fala, não, ele tem dificuldade de matemática. Anoto. Mais dificuldade de matemática. Eu chego lá, aí eu ligo antes, marco. Vocês podem me atender, tal. Aí eles marcam comigo, eu chego lá, eu converso com a diretora, com a coordenadora pedagógica, com o professor de matemática, que tinha mais dificuldade. Por quê? Eu converso com o professor de matemática. Aí tem as escolas que eles chamam o professor tudo. Aí eu converso de um por um. Porque tem criança que tá a ponto deles expulsarem da escola. Nossa. Aí tem a hipótese diagnóstica. Eu chamo sempre tem que ter 2 pessoas, o esposo e esposa, 2 irmãs, sempre tem que ter um acompanhante. Porque a gente não sabe a reação da mãe, do pai. Pode passar mal, pode ficar nervoso, pode ficar agressivo. Nunca aconteceu comigo. Graças a Deus. Última pergunta, assim, qual é o diagnóstico predominante nas suas análises? A doença, assim. Que mais predomina? O TDAH e o autismo. Muito. O que você acha que tem ocasionado esse crescimento de diagnósticos? Esse crescimento, as informações. Hoje, assim, os pais estão mais informados.
as escolas, os professores estão tendo mais informação sobre isso. Não é a doença que cresceu, é só o conhecimento sobre ela que aumentou. Conhecimento. É porque antes a gente não tinha redes sociais, Sim. Você não tinha acesso A à informação como hoje. Vou encerrar aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu te agradeço pela oportunidade de aprender com você. Essa entrevista foi de fato muito enriquecedora para mim. E eu desejo sucesso para você e que o Senhor continue te abençoando. Obrigada. O prazer é todo meu. Precisamos, estamos à disposição.